Pois é, minha gente, meu povo do mundo, do Brasil e do mundo. Uma coisa que eu vou perguntar para vocês aqui. Vocês já pararam para pensar as coisas do dia que o mundo foi criado até hoje? Do dia que o mundo foi criado, foi feito até hoje, vocês já pararam para pensar quantas coisas já foi mudado? O quanto já foi mudado quando eu disse que a palavra está distorcida. Quando eu falei que na Bíblia selecionada tem um monte de palavra distorcida. E quando eu falei que dentro da Bíblia tem um monte de coisa que a gente pode explorar, usar que não é usada. Como por exemplo, história de Sansão e Dalila, história de Moisés, história de Abraão, história de Jó, história de todos os profetas. Mas tem umas histórias, se você for perceber, que as histórias mais necessárias não é explorada, como por exemplo a de Sansão e Dalila. Por que não é explorada? Ninguém não vê nem falar quase nessas histórias de Sansão e Dalila. E é o que hoje nós vivendo, hoje nós estamos vivendo num mundo que nós estamos vivendo num mundo igual à vida de Sansão e Dalila. Todo dia morre mulher. E todo dia homem vai preso e morto também. De tiro, morto de tiro, de bala, morto. Sabe, todo dia tá passando no jornal a notícia. Morreu fulano ali, morreu fulano acolá, morreu, mataram fulano ali, mataram fulano acolá. Naquela época que Sansão e Dalila, que foi o que era que Sansão fazia, ele defendeu, ele lutou com um monte de gente e aconteceu muita morte. Aí por isso, por causa da força, se ajuntava aquele monte de homem pra brigar com ele, ele rebatia todo mundo, ele matava, ele se defendia de todo mundo. Aí o que foi que aconteceu? A Dalila fez com ele. Ela trocou a cabeça do marido dela por joia e dinheiro, que é o que vem acontecendo hoje. Hoje o mundo tá, quem move o mundo hoje é dinheiro. Hoje o povo estão trocando o respeito, a dignidade de uns com os outros por dinheiro, por poder, por ter luxúria, grandeza. Hoje o povo não vive preocupado com a palavra de Deus, com o ensinamento. Eles vão preocupados com eles próprios. Com a luxúria, com a grandeza, com o dinheiro. É, mulher, é verdade, mulher, é verdade. Porque se você for passar um pente fino no mundo, você vai descobrir que hoje tem mais gente pobre de que rico. E hoje o que é que o rico faz com os pobres? Ajuda, protege, mata, faz rematar, chama de ladrão. Mata, faz rematar. O que está escrito na Bíblia? Ó, o que é. Eu tô falando mal, não, eu tô sendo verdadeiro. O que. Vocês escutam os vídeos aí de alguns presidentes, que eu não quero citar o nome, o que ele fazia? Ele falava. Outra coisa, como eu falei de Sansão e Dalila, naquela época, que o Sansão não teve a. Que hoje existe pessoa igual Sansão e igual Dalila, mulher igual Dalila e pessoas igual Sansão. Displicente. Hoje tem muita gente displicente que não tem o cuidado de ver as maus intenções das pessoas. De perceber a maus intenção das pessoas. Por que ele não percebe? Por falta de Deus, por falta do conhecimento da palavra. Falta de conhecimento da palavra. Aí que por isso que vive acontecendo essa baderna que vive acontecendo no mundo. Esse desrespeito, desonestidade, desumanidade. Aí eu pergunto, se você explorar a Bíblia, você vai descobrir nas histórias de rei. Só para você ver como o que eu tô falando não é mentira. Me mostra onde é que mora um rei aqui no Brasil, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Cita um rei para mim e uma rainha para mim. E será se hoje não tem rainha e nem rei? Tem. Só mudaram o nome, mudaram a posição. Mudaram o nome igual breveia. Só mudaram, ó. Os reis de antigamente, o nome era rei, era o poder, aquelas pessoas poderosas que mandavam e faziam. E o rei de hoje é os presidentes. O presidente é os presidentes que é o rei. Aí eles mudaram de rainha para primeira dama. Aí eles mudaram de rei para presidente. Só mudaram o nome, só mudaram a pose, a posição. Não,
Hoje não tem mais rei, tem a palavra na Bíblia, que é o que eles estão querendo acabar, a palavra do rei. Mas acaba? Não, não acaba não. Sabe por que não acaba? Que nunca acabaram? Porque a palavra foi escrita por Deus, e é que nem Deus diz. Minha palavra nunca não acaba. A palavra de Deus não acaba. Acaba tudo nesse mundo. Tudo pode acabar. Até o mundo. Mas a palavra não acaba. Porque a palavra quem deu foi Deus. A última palavra é a de Deus. A primeira e a última. Por isso que ele diz que não acaba. A palavra dele não acaba. Por isso que essa palavra rei nunca vai acabar. Embora rasgar a Bíblia, jogar a Bíblia no mato. Se vocês pegar a Bíblia antiga, rasgar, tocar fogo, jogar no mato, mas a palavra não acaba. Vai ter sempre gente que vai lembrar que tinha a história de rei na palavra. Na Bíblia tinha as palavras, a história do rei. Por que que o povo não conta as histórias do rei? Quando vai pregar, quando vai ensinar, ele não conta a história do rei. Para as pessoas não se informar, não ficar sabendo. Não ficar sabendo se defender, não ficar sabendo se livrar, não ficar sabendo se salvar, se defender, se perdoar com Deus. Por isso que o povo não conta. Aí eu pergunto, será se hoje não tem Rainha Isabel, igual aquela Isabel? Zé Isabel? Será se não tem mais? Tem, hoje tem. Será se hoje não tem uma mulher igual a Dalila? Tem, hoje tem mulher igual a Dalila e tem homem igual o Sansão. Tanto tem mulher igual a Dalila, como tem homem igual o Sansão. Hoje, na vida real, aqui no mundo que nós pisa. Nesse mundo que Deus criou, tem pessoa igual o Sansão e igual a Dalila. Tem mulher igual o rei e igual aquela rainha. Aquela rainha Jezabel, a perversa. Igual aquela rainha perversa. E tem igual aquelas boazinhas também. Tem gente bom e tem gente ruim. No mundo hoje é cheio de gente de todo jeito. Aí eu digo, por isso que Deus diz, vigia, tem cuidado com as coisas que você vê e que você ouve. Por isso que eu digo também. Eu digo, ó, minha gente, vigia, estuda. O Deus disse vigia, eu digo assim, estuda. Estuda as palavras, estuda o vocabulário que as pessoas falam. As ensinamentos, as pregações, as atitudes, o efeito, os hábitos, a harmonia, os ataques, as bondades. Presta atenção a tudo, estuda tudo, minha gente. Estuda o conhecimento, estuda você mesmo, pesquisa. Porque sabe por que eu digo estuda você mesmo? Porque o dia de hoje não vai pertencer ao da manhã. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Hoje você amanhece de um jeito, amanhã você amanhece de outro jeito. Nós vivemos de repente, sabe o que é isso? Surto. Nós vivemos de um surto. Nós fomos nascidos de um surto, de um sopro. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Nós vivemos de um sopro, então nós vivemos de surto. Qualquer hora nós pode mudar, pode abrir a boca, pode xingar, pode se estressar, pode se zangar, pode ficar com raiva, mas você tem que pôr limite. A única coisa que você tem que limitar na sua vida é a ignorância. É a única coisa que você deve limitar. Ó, onde a palavra limite entra, ó. Na ignorância, a ignorância você pode limitar, mas nunca é muito para ensinar e nem para aprender. Sempre você tem que estar disposto para aprender e para ensinar. Que o povo diz assim, fulana só quer ser sabida, quer ser melhor do que o outro. Então fulano só quer ser sabido, quer ser melhor do que o outro. Não é não, minha gente. É porque às vezes a pessoa conhece mais coisas que você não conhece. Por isso que é bom ouvir um ao outro. Não é que a pessoa quer ser melhor. É que a pessoa sabe mesmo. Você não quer ouvir a verdade e ouve besteira, bobazeira. Você passa anos e anos ouvindo bobazeira e nada muda na sua vida e você ouve. E vive. Tá vivendo, não tá? Curta você ouvir a verdade, vai ouvir a palavra, aprender a palavra de Deus verdadeira. Vai estudar lá na história de Sansão e Dalila e presta atenção para você ver se hoje não vai acontecendo as mesmas coisas que aconteceu naquela história. Vai acontecendo as mesmas coisas. Vai estudar a história de Elias para você ver se hoje não tem gente que vive passando pela mesma coisa que Elias passou e não está acontecendo a mesma história. Vai lá e estuda. Vai estudar a história do rei para você ver se hoje não está tendo história igual a dele, não está tendo pessoa que está fazendo igual aquele tempo que o rei fez. Tá fazendo, só não tá por causa da mídia. Do que é mídia? Porque naquela época não tinha televisão. E hoje tem. A mídia é a televisão,
espalha a notícia na mesma hora, corre no mundo inteiro. Aí isso priva a pessoa, mas o coração da pessoa, você não anda no coração. Você vê o que a pessoa fala, mas você não anda no coração da pessoa. Por isso que você não deve confiar. Porque a cobra, para morder, ela faz se ajuntar. Ela se enrola e faz uma rodinha e fica esperando. Ela faz quietar, ela não se estira. Cobra estirada não anda mordendo. Só se você pisar no meio. Ou a cobra morde ela quietinha. Às vezes a pessoa finge que tá bem, finge que mudou e não mudou. Não mudou. A gente vai saber da mudança da pessoa pelo conversar, pelo efeito da pessoa, pelo pedido de desculpa, pelo pedido de perdão para Deus. Arrependimento existe. Arrependimento existe. Para quem quer se arrepender dos atos que faz, da loucura, da besteira, dos ataques que faz, a pessoa se arrepende. E para isso tem a lei. Tem a lei chamada justiça do homem. Tem a justiça de Deus e tem a do homem. Por isso que eu digo, aquilo que a justiça daqui da terra não fizer, mas vai ter a de Deus que vai fazer. Por isso que eu não desanimo e nem largo de falar. Eu nunca vou desistir de falar, porque eu não estou falando aqui por dinheiro. Eu estou falando por amor. Amor ao próximo. Amor a uns aos outros. Por isso que eu não peço, me dá like. Vai, não, eu estou pedindo para você ouvir. Ouve o vídeo todinho, não é obrigado a você dar like, não. Você só dá se você quiser. Por livre e espontânea vontade, pela sua consciência, pela sua fé e pelo seu respeito. Dá se você quiser, se você não quiser, só escuta e aprende. Aprende. Aprende que Deus existe, que Deus é quem manda no mundo e que todos nós tem problema, mas todos nós podemos vencer os problemas. Todos nós tem dificuldade, mas todos nós podemos vencer as dificuldades. De todo mundo. O mundo, Deus veio para todos, para todo mundo. Não foi só para rico, nem só para bom, nem só para branco, nem só para preto, nem só para pessoa bonita, nem só para feio. Deus veio em geral. Vem, ele é em geral, ele é para todos nós. Nem só por limpo de olho, não depois só por os que vê. Ele veio mesmo, Deus veio mesmo, foi pelos doentes. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Jesus mandou, Deus mandou, até criou um filho. Ó, Deus é tão bom que ele criou foi um filho no ventre de Maria e mandou ele vir ao mundo salvar, pregar, ensinar, curar, abençoar, tirar a maldição, tirar a doença, ensina a nós. Tá na Bíblia, mulher, homem, mulher, todo mundo tá na Bíblia. Deus é bom demais, ele não é vingativo, não. Essas histórias de vingança que o homem cria, é ele que cria essa história, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eles distorce, eles breveia. O que é breviar é diminuir. Existe a palavra diminuir e aumentar. Tem gente que diminui e gente que aumenta. Diminui numa coisa e aumenta em outra. Numa que não tem nem necessidade de ser aumentada. Diminui na principal e aumenta de matar, de explorar, de fazer maldade. É assim, de distorcer. Distorção. Distorce a conversa para ficar numa maneira como ele deve falar, como ele deve doutrinar, como ele deve. Por quê? Por quê? Porque é melhor para ele explicar e ele distorce a palavra. Distorce porque a tendência das palavras é a pessoa distorcer mesmo. Às vezes a pessoa distorce não é porque quer. Não é porque a pessoa quer ser mal. Às vezes a pessoa distorce sem nem saber que é uma maldade, mas é maldade. Não é porque a pessoa é ruim, é porque é melhor como a pessoa explicar, é melhor como a pessoa falar. Ó, eu tô falando aqui, eu não tô distorcendo a Bíblia. Quando eu falo na Bíblia é verdade, mas eu tô diminuindo, eu não tô lendo a Bíblia, eu tô só apontando e despertando. Quando eu aponto a história, você pode ir lá na Bíblia que a história é verídica, é verdadeira. Agora eu não estou aqui lendo a Bíblia, dizendo, eu estou lendo aqui um texto da Bíblia para você aprender a ler. Sabe por quê, minha gente? Porque tem gente que sabe ler, lê um livro, pega um livro e lê uma página. Quando você terminar de ler, lembra para ver se você sabe o que você leu. Sabe o que você leu? Você pode lembrar de algumas palavras, mas a palavra toda, aquela leitura, aquele texto que você leu, você não lembra. Ó, minha gente, só porque você sabe ler a Bíblia não significa que você tem Deus, não. Para ter Deus, você tem que fazer uma limpeza no seu corpo. O que é limpeza? Se limpar espiritualmente. Limpar, sabe? Tirar a maldade, tirar a mal intenção, tirar os maus pensamentos, tirar a ódio, tirar a raiva, tirar a displicência, tirar a falta de conhecimento do seu corpo, da sua carne, da sua mente, do seu coração. Perdoar, amar, respeitar, se libertar. O que é libertar? Libertar é se libertar das maldades, se libertar. Não tem galinha, a galinha quando ela tá cavando, a galinha não deita no chão e não cava um buraco e não deita no chão.
Aí quando ela levanta, o que ela faz? Se sacode. A galinha se sacode, né? E nós tem que fazer o quê? Se alimpar. Alimpar com nossos pensamentos, com a mentalidade. Com a mentalidade, você tem que se limpar. A galinha se sacode, nós se limpa com nossa mentalidade. Nós pedimos uma limpeza para Deus. Limpa meu corpo, limpa minha carne, limpa meu sangue, limpa minha boca, limpa meus olhos, limpa meu ouvido. Limpa eu inteira, Deus, me purifica. Pede para Deus lhe purificar e lhe ensinar a andar no caminho dele e na presença dele. É isso, perdoar os pecados. Todo dia eu peço para Deus me perdoar. Todo dia, porque eu não sei o que eu fiz de errado. Por isso que é bom a gente todo dia pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa por isso, Deus. Por o que eu sei e pelo que eu não sei. Seja lá o que for que eu fiz de errado, me perdoa. Me perdoa. Aqui e acolá vocês vão ver um vídeo que eu estou pedindo perdão para Deus ou perdão para quem eu ofendi com palavra. Porque às vezes a pessoa ofende uma pessoa com palavra sem nem perceber que está ofendendo. Às vezes a gente fala uma coisa que não agrada o outro sem perceber. Que palavra dói na gente. Por isso que tem uma palavra na Bíblia que diz que a língua tem o poder de matar, de dar vida e de morrer. É porque tem palavra que a gente fala sem perceber que falou, que magoa outra pessoa, porque só magoa quando a pessoa tem culpa. A palavra só dói na culpa. Não dói onde não tem culpa. Quando a pessoa não tem culpa, ele escuta a palavra e é como se ele não estivesse escutando. Agora, quando ele tem culpa, na hora que a palavra bate, ele sente o remorso. Tem gente que quando ele sente o remorso, ele cria ódio. Em vez dele aprender, dele despertar para aprender, ele cria raiva. Ele cria raiva, porque a raiva é o medo, é o surto. Ó. Que foi a mesma coisa que Caim sentiu quando Deus excluiu ele. Quando Deus excluiu a oferta dele. Quando Deus excluiu a oferta de Caim, ele criou uma ódio. Ele sentiu ódio, raiva. Ele não sentiu, não foi inveja, ele sentiu foi raiva. Ele ficou com raiva, porque ele se sacrificou, ele sofreu, ele lutou para conseguir escolher o melhor e ele não se agradou. Aí ele não sentiu inveja, o povo mente, o povo distorce as histórias. Ele não sentiu inveja, ele sentiu foi raiva, foi remorso, ele sentiu foi desprezo, ele se sentiu diminuído. Ele não sentiu inveja não. A inveja veio desde o começo do mundo. Quem gerou a inveja foi a serpente, a Eva e Deus que fez a inveja acontecer. Para poder a história ter progresso. Que é progresso para poder a história continuar. Para poder criar uma história, para poder ver uma história. É verdade, mulher, é verdade. Desde o começo do mundo que a inveja existe. A ansiedade, quando a Eva teve o desejo de ser igual a Deus, de conhecer, ter o conhecimento. Ali entrou inveja também. Ela teve um. Será que é bom ser igual a Deus? Pô, eu vou comer. Passei aí, comeu e se deu mal. Porque ela foi acreditar na história da serpente. Viu? Como a história é verdade, como é verdade no que eu falo. Você tem que ler a Bíblia usando desde o começo para ler toda, dentro do livro de Gênio, para você poder aprender. Você não tem que só saber ler. Eu sei ler a Bíblia, eu vou para a igreja todo dia, eu sou de Deus, eu sou uma mulher abençoada, eu sou um homem abençoado, eu tenho Deus na minha vida. Tu tem, eu tenho, todo mundo tem. Ladrão tem, assassino tem, bandido tem. Deus é de todo mundo, meu amigo. Agora, se ele não faz, é buscar. A pessoa não faz é buscar a presença de Deus, porque para Deus agir, fazer algo na nossa vida, nós temos que buscar. O que é buscar a presença de Deus? Acreditar, crer, confiar em Deus, orar, agradecer. Nem que seja lá um dia lembrar. Tem gente que só lembra de Deus quando leva uma pancada, quando tá doente, quando quebra uma perna, quando fura um olho, quando corta uma orelha, quando fura um nariz, quando faz qualquer coisa. Nem isso, porque hoje o povo fura o nariz até para botar pinça. Nem quando fura o nariz. Quando cega, quando tá no leito do hospital. Só é essa hora que o povo lembra de Deus, e não é nem toda hora. Ele prefere caçar meio de que lembrar de Deus e dizer, me cura Deus, me salva, me perdoa pelos meus pecados. Porque talvez se ele fizer isso, ele pode se curar de uma doença bárbara. Se arrepender dos atos, da maldade que ele fez. Pedir perdão das displicências que ele fez, que ele caiu no ridículo sem perceber, sem conhecer. É isso que nós temos que fazer. Se arrepender, a partir da hora que o homem se arrepender dos atos que ele faz, que ele pratica, vai entrar cura, vai entrar libertação, vai entrar prosperidade, vai ter tudo, a pessoa vai ter tudo. A partir da hora que o homem abrir a boca e se arrepender das atitudes erradas que eles tomam, dos desdobramentos que ele faz, que eles criam e que ele faz e que a gente cai. Eu caio, tu cai, outro cai, todos nós caímos nas armadilhas e nas ciladas que o mundo cria. Que as pessoas do mundo criam, porque tem gente que cria conteúdo bom, coisa boa, e outros criam coisa ruim, coisa mal.
O mundo vive é disso. O mundo vive é assim. Aí não é proibido ouvir, não é proibido ver isso, não fere, não fere a gente, não magoa, não fere. Só se você praticar, só se você fazer. Mas se você só ouvir, não vai lhe magoar em nada, não vai lhe ferir em nada. Agora, se você fizer, vai. Tem coisa que você deve fazer e coisa que você não deve fazer. Tem lugar que você deve ir, lugar que você não deve ir. Tem ambiente que você deve andar e ambiente que você não deve andar. E se você andar, tem que andar preparado. Você tem que andar preparado. Agora, é necessário você abraçar o mundo. O que significa a palavra abraçar o mundo com as pernas? É querer as coisas só para si próprio. Esconder dos outros as coisas boas. Você, o que é coisa boa? É carro? É dinheiro? Não. As coisas boas é o conhecimento. É a verdade, é a palavra. Coisa boa. É bom? É. Tu come? Não, não como, mas eu me alimento, me sustento. Eu vivo por isso. Morto come, morto banha, morto se alimenta, morto fala, morto se adverte, morto dança. Tudo que existe no mundo tem na Bíblia. Até o dançar, ó. Até dançar tem na Bíblia. É proibido, não é proibido dançar, não é proibido cantar, não é proibido ver, não é proibido falar. Tudo tá na Bíblia. Tudo tá na Bíblia, minha amiga. Agora vocês não fazem prestar atenção. O mundo não presta atenção. Por isso que fica mundana, criar a palavra chamada mundana, para menosprezar os outros, para desvalorizar os outros. Em vez de valorizar, desvaloriza, diminui. Ele mesmo está se diminuindo e nem está percebendo. Quando a pessoa fala essa palavra mundana, ele está se diminuindo, porque o mundo foi feito para nós explorar. O mundo, as coisas do mundo tem para nós explorar, para nós ver, para nós conhecer, para nós se divertir, para nós dançar, para nós sorrir, para nós chorar, para nós cantar, para nós brincar, para nós casar, para nós se separar, para nós viver. E mais é viver, 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 viver. É bom viver. Viver é bom. É bom viver. Não importa os problemas a gente elimina, os problemas é a gente mesmo. Problema da casa da gente a gente resolve. A gente não pode resolver o da casa do outro, mas o da gente a gente resolve. Do outro a gente esperta, a gente dá um toque. A gente avisa, fulano, cuidado, fulano, é desse jeito, faz assim pra dar certo. É pecado? Não, não é pecado ensinar. É pecado é matar. Matar. É matar. E esse quando mata por perversidade. Quando mata por perversidade. Agora, quando mata para se defender e para se livrar, não é pecado. Agora, quando mata... Por que que Deus disse? Vai, Caim, se alguém te matar, vai morrer tantas pessoas da tua vida, da vida da pessoa que te tocar. É pecado ou não é pecado? É pecado. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Foi Deus que disse. Se alguém tocasse no Caim, matasse ele ou fizesse alguma coisa para ferir ele ia se vingar. Ia morrer tantas pessoas. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Foi eu que criei, não. Foi Deus. Foi Deus que criou a palavra, não fui eu, não. Tá na Bíblia. A gente não pode matar por perversidade, mas para se defender. Mas não para se defender de bandidagem, para se defender de perigo. Perigo brabo, perigo, aquele perigo que eu sei. Que se eu saber que tem um inimigo aqui nessa rua, eu evito ir por ela. Eu evito ir por ela, eu vou por outra rua. Eu beco, corto o beco. Você não pode breviar a palavra, você breveia. Por que você não pode breviar uma rua? Quando você vai num caminho, que você muda o caminho, você está breviando. Você está mudando. Tá mudando. É breviar. Você tem que entender o significado da palavra breviar. De uma palavra você pode criar milhões e milhões de palavras. É isso que nós temos que ter, ó. Cuidado.